mundo faz, as ofertas que ele faz, e não aceitar a barganha, não aceitar a troca. Temos que parar e considerar tudo. Precisamos dar um stop, fazer uma parada e considerar isso. Como é que está o Senhor? Como é que está você? Como é que está a sua comunhão com Ele? Precisamos checar tudo isso. O capítulo 3, Paulo, ele mostra um negócio rico. Esse Cristo, ele é rico ou não? Ele é muito rico, né? Ele é muito rico. Já pensou se nós começássemos a andar e a viver na presença desse Senhor? O que aconteceria? Pense por um minuto, o que aconteceria se a nossa comunhão com esse Cristo que é tão excelente, conforme Paulo apresentou, começássemos a ter mais comunhão com Ele? Imagina, o que aconteceria com as igrejas? O que aconteceria com você? Imagina isso. Seria uma revolução. O capítulo 3, Paulo mostra exatamente isso. Ele mostra que nós precisamos ter comunhão com essa pessoa. O capítulo 3 ele fala: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quem foi ressuscitado juntamente com Cristo diz amém. Todos aqueles que creram no Senhor foram ressuscitados em Cristo Jesus. Buscai. Ora, se nós ressuscitamos, devemos agora tatear as coisas dessa terra? Não, ele diz, você agora deve buscar. Irmãos, nós temos que ter mais busca. Às vezes nós nos empenhamos tanto por uma melhor posição no trabalho, buscamos isso. Buscamos um melhor salário, buscamos uma melhor educação, mas você tem buscado ter mais comunhão com o Senhor? Você tem procurado se dar mais do que você se deu ontem para Ele? Buscai as coisas lá do alto. Tem muita coisa, nossa vida e nosso coração está preso demais a muitas coisas dessa terra. Mas Paulo fala, vocês agora que ressuscitaram em Cristo Jesus, devem agora olhar para os céus, buscai as coisas lá do alto. Irmãos, isso aqui mudaria tudo. Muda toda a nossa perspectiva, tudo muda quando você entende que agora você é um buscador de Jesus. Buscar requer pagamento de preço. Você tem que pagar preço. Para você achar o Senhor e ter um maior conhecimento dele, você precisa ler mais a Bíblia, tem que pagar preço. Tem que deixar muitas coisas de lado para gastar um tempo lendo a Bíblia. Um tempo de oração. Tudo isso leva você a pagar preço. O mundo não vai te deixar sossegado. Para os jovens, o mundo apresenta o brilhantismo dele. Para os adultos, o muito trabalho, muita educação, muita busca por posição. No final das contas, nosso coração fica preocupado, ansioso. E no final das contas, nós morremos. É uma lápide, vai sobrar uma lápide para nós. Eis um grande educador. Eis um grande pai de família. Eis um grande negociante. Quem quer ter isso na lápide? Quem quer ter isso lá no cemitério? Alguém vai lá? Esse aqui, o cara trabalhava, levantava 4 da manhã, parava tantas horas. Eu não quero ter isso na minha lápide. Esse aqui estudava muito. Esse aqui, olha, nunca vi um menino como esse, prodígio, resolvia todos os problemas de matemática. Esse aqui, ó, esse aqui, quem que é essa história? Agora aqui, ó, esse aqui era um grande buscador. Até o chamavam de Epáfras. Aqui jaz um Epáfras. Isso se o Senhor não voltar logo, porque se Ele voltar, todos nós vamos voar. Nós não estamos falando contra trabalho, entendam. Estamos colocando tudo no seu devido lugar. Só isso.
Não estamos falando contra a educação, não estamos falando contra dinheiro, não estamos falando contra sucesso, não estamos falando contra busca pessoal, não estamos falando contra desenvolvimento humano. Não, estamos colocando tudo no seu devido lugar. O Senhor na crista, no alto da pirâmide, depois desce o resto. Ele está lá em cima, Ele é a primazia. Diga assim: Cristo é o primeiro. O resto é o segundo. Segundo. Se você virar, você se atrapalha. Se você virar, as coisas começam a dar problema. Cristo, Ele é um cubo. Existe uma roda, Ele é o cubo, Ele está no centro. Todos os raios estão conectados nele. Se você não enxergar esse cubo, os raios começam a se soltarem e a roda perde a sua consistência e acaba. A sua roda fica quadrada. Não chega em canto nenhum. Cristo, Ele é o centro, irmãos. Diga: Cristo é o centro. É o centro da igreja. Ele é o centro da minha vida. Então veja, Paulo estava dizendo para que eles pudessem pensar nas coisas lá do alto. No versículo 2: não nas que são aqui da terra. Só esse versículo já deveria gerar em nós muito sentimento. Para alguns, puxa, eu estou buscando mesmo. Para outros, eu preciso corrigir um pouquinho aqui. Não se joga contra a parede, não. Não precisa ninguém se jogar contra a parede. Basta dizer: eu vou corrigir isso aqui. Eu vou pensar mais nas coisas lá do alto e menos aqui da terra. Eu preciso ajustar isso aqui. É tipo ajustar parafuso, ajustar, né, alguma coisa que não está muito bem, você ajusta. Faz um ajuste, ajusta. Agora, esse pequeno ajuste numa televisão faz com que a imagem fica muito limpa, né? Está tudo atrapalhado. Você dá um ajustinho, então tudo fica bom. Do mesmo modo, ajuste. Onde está Cristo? Ele está segundo? Ajusta. Se arrepende, confessa o pecado, que é grande, ajusta. Aí a sua televisão vai ficar bonita. Você vai ver tudo. Porque morreste. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa. Aqui é um cemitério. Estou falando para um monte de morto. Por isso que não tem nenhum amém. Quem morreu aqui diz amém. Esses mortos são muito agitados, né? Irmãos, para o Senhor nós morremos. Nós morremos, ó, aqui, ó, porque morreste. Olha o que a Bíblia está dizendo. Isso aqui é um negócio muito elevado, né? Morreu. O morto não busca mais nada. Porque morreste. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, Ele vai se manifestar. Então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aí vamos ver o que é glória. Glória não é a glória desse mundo, não é a glória das posses. Glória é a manifestação de Deus no nosso corpo. Aí aquela coisa, irmãos, o Senhor está desenvolvendo e trabalhando tudo isso dentro de nós. Ele está trabalhando isso nas igrejas. O Senhor está ganhando cada um de nós nesse sentido. Isso não é maravilhoso? Você está sendo transformado. Você está crescendo. Cristo está aumentando em você. Quando vivemos assim, nós não devemos assim ficar preocupados. Puxa, quem aqui quer mudar o seu comportamento? Eu quero mudar comportamento. Às vezes eu fico tão chateado com o meu jeito de ser. Fico tão chateado com minha brutalidade, minha falta de humanidade. Às vezes me sinto tosco, me sinto muito bruto. Tem muitas coisas em mim que eu não gosto. Muitas. E muitas me acompanham. E quando eu me vejo dominado por elas. Dominado pelo meu humor.
dominado pelo meu jeito de falar, dominado pelo jeito como eu reajo frente a sofrimento ou alguma circunstância que é colocada para mim, eu fico, puxa, eu sou um cristão. Por que eu ajo assim, tão negativo? Essa carta é para mim mesmo. Mas quando nós pensamos nas coisas lá do alto, o Senhor começa a transformar a gente. E todas aquelas coisas que nós temos, e tem muita coisa, temos uma montanha de vícios. Nós somos uma montanha de vícios, uma montanha de coisas que não presta, uma montanha de coisas, né, que é do velho homem. Mas quando o Senhor entra na nossa vida e passamos a ter comunhão com Ele, Ele começa a transformar. E esse comportamento que eu quero mudar, muda naturalmente. A coisa que eu não quero na minha vida, meu nervosismo, meu jeito, minha sensualidade, todas as coisas que não prestam, o Senhor começa a mudar. Quem quer mudar diz amém. O segredo para mudar marido, que toda mulher quer mudar marido, eu não sei por que colocaram isso na cabeça. É um negócio de mudar meu marido, vamos mudar ele, vamos mudar ele. Você quer mudar seu marido? A melhor maneira de mudar seu marido é mandar ele pensar nas coisas lá do alto. Marido, vem cá. Ele chega para você, não briga com ele, não manda ele fazer aquilo ali. A mulher gosta de castigar, então você vai fazer isso e fica olhando. Não manda ele fazer. Vem cá, pensa nas coisas lá do alto, só um pouquinho. Começa a pensar, invoca o nome do Senhor 3 vezes, Senhor Jesus. Vamos invocar, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí, essa pessoa bruta começa a subir. Aí ele volta, um anjo. Sobe alguém horrível, mas desce alguém tão amável. Por quê? Porque tocou na pessoa do Senhor. Tá certo, irmãos? Então veja, esses versículos adiante mostra que nós devemos tocar no Senhor para Ele nos transformar. Capítulo 3, versículo 3, versículo 9 e o 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes. Imagina isso, ó. Se despir, você tira a blusa, joga fora, e pega agora uma outra blusa e veste. Foi isso que aconteceu quando nós cremos no Senhor. Ele tirou a blusa do velho Adão, com seu jeito, suas características, e colocou fora. Não colocou para lavar, não. Jogou fora. E depois pegou outra roupa e nos revestimos de Cristo. A blusa que nós temos que usar é Cristo. Essa blusa vai trazer as suas virtudes, vai trazer uma nova pessoa, sem que alguém tenha que mandar, faz isso, faz aquilo outro. Não, é uma transformação orgânica, é uma transformação natural, sem esforço e rapidinho. Aí, capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A palavra tem que estar onde? Dentro. Essa palavra que nós estamos falando não tem que chegar no ouvido. Essa palavra tem que chegar dentro de você. Quando ela chega dentro, ela começa a mudar. O processo da transformação é esse aqui. Nesse sentido, irmãos, imagine como ficariam as famílias. O versículo 18 em diante fala exatamente das famílias.
Imagine esse Cristo maravilhoso que está sendo desfrutado por nós. Nós colocamos uma roupa diferente, que é Cristo, nos revestimos de Cristo, não despimos do velho homem. Imagina como é que vai ser a família. Nós temos que checar como anda a nossa família. Porque o modo como anda a nossa família diz com que tipo de roupa eu estou me vestindo. Se nossa família está atrapalhada demais, é possível que estejamos ainda vestidos com a roupa do velho homem. Mas quando nos vestimos com a roupa que é Cristo, com essa nova roupa, aí a família muda. O ataque do inimigo na igreja está na família. Ouçam isso. O ataque do inimigo na igreja, no mundo é na igreja é na família, e na família é no casal. Essa é a arquitetura de Satanás. No mundo, ele ataca a igreja, ele não quer saber do povo incrédulo. Ele ataca a igreja no mundo. Na igreja, ele ataca a família. Na família, ele ataca o casal. Aí os filhos ficam desprotegidos. Há uma necessidade de nós fecharmos essa brecha da nossa família, de pegar esse livro e tudo que nós já falamos aqui e começarmos a trabalhar isso para que a nossa família seja guardada. Quem sente necessidade de guardar a família aqui? Você tem necessidade de guardar o seu marido, sua esposa, guardar seus filhos? Nós temos, irmãos, mas a maneira não é a nossa. A maneira é levando a nossa família a ter comunhão, fazer com que nela habite a palavra. Aí tem que ter a sabedoria dos irmãos que estão à frente, do pai e da mãe, para saber como conduzir isso. Não é tão simples. Precisamos de muita graça de Deus para saber como administrar o Senhor Jesus dentro de casa. Geralmente dentro de casa nós colocamos a roupa do velho homem. Nós temos que colocar a roupa, nos revestir de Cristo. E de alguma maneira nós temos que começar a chegar nos nossos para poder apresentar para elas o Senhor. Aí a transformação começa. Uma expressão clara de que nós precisamos rapidamente trocar de blusa, nos revestir de Cristo, porque estamos no velho homem. E assim, Paulo começa a trabalhar todos os aspectos da família. Ele dá uma palavra para os pais: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Cuidado, irmãos, disciplina é diferente de irritação. Disciplinar os filhos não tem nada a ver em você irritar, maltratar. Não, tem a ver em você levar para quem pode fazer alguma coisa na vida dela. É o Senhor, nós não conseguimos. Servos, obedecer em tudo. Aí ele dá uma palavra para todo mundo, para os servos, para os senhores. O capítulo 4, versículo 5. Paulo fala: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E nesse ponto aqui, ele está encorajando a igreja em Colossos a crescer, a aumentar o tamanho dela. A igreja de Colossos tinha quantos irmãos? Eu não sei quantos irmãos tinha, mas Paulo falou: vocês precisam aumentar esse número. Aproveitem as oportunidades. Comecem a pregar o evangelho. Nós pregamos muito pouco o evangelho, por isso não somos tantos. Precisamos pregar mais o evangelho, aproveitar mais as oportunidades. Aí de repente, alguém é salvo. Estava na estância, lá no nosso lugar onde nós ficamos. Aí chegou uma pessoa e falou assim: posso trazer alguém para você pregar o evangelho para ela? Eu nunca imaginei que fosse da maneira como foi. Eu disse: pode. Se fosse um diálogo, uma conversa. Aí ela sentou, trouxe o casal para mim, agora nessa última vez aqui na conferência de jovens. Ele disse: estão aí, começa a falar. Eu disse: para aí. Eu nunca vi isso. Eu falei na frente dele. Eu nunca vi isso. Eu falei para ele: eu nunca vi isso.
Mas vamos então começar a falar. No final das contas, eles creram no Senhor. Aquele irmão aproveitou uma oportunidade. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Há tantas sugestões para que nós preguemos o evangelho e às vezes nós não conseguimos atender. Nós temos que receber essa palavra do Senhor. As igrejas precisam crescer. Quem está satisfeito? Só quem está satisfeito com o número de irmãos na sua localidade, levanta a mão. Só quem está satisfeito. Com o número. Só eu mesmo aqui. Ó. Não. Eu não estou não. Quem quer que aumente o número de irmãos na sua localidade? O que você tem que fazer? Aproveitar as oportunidades. Porque essa é a nossa missão, essa é a nossa visão, esse é o nosso encargo, estamos aqui para isso. Paulo, onde ele estava? Pregava o evangelho, nascia a igreja, aí a igreja começava a crescer e ele se tornava pai dela. Irmãos, melhor maneira de você fazer sua vida da igreja ficar legal, muito boa, desfrutável, sabe qual é a melhor maneira? É você se tornar pai. Mas não é pai de filho natural, orgânico não. É você ganhar uma vida. Se você ganha uma vida para o Senhor Jesus, a sua vida da igreja vai ser diferente. Ah não, eu estou numa rotina. Está na rotina porque não é pai. Pergunta aos pais que têm adolescentes se a vida dele não é uma montanha-russa. Assim também, se nós temos filhos espirituais, nossa vida fica diferente. Nós temos que começar a gerar pessoas, ganhar pessoas, levar pessoas para a reunião, levar pessoas para casa, levar pessoas para ouvir a palavra. Aí de repente o Senhor começa a florescer, irmãos, que todo mundo quer o Senhor, todo mundo precisa do Senhor. E quem tem? Só a igreja tem. Nós temos o que as pessoas precisam e às vezes nós negamos este pão. O mais cruel que podemos fazer, agir na vida de uma pessoa é ter o que elas precisam e dar outra coisa. Nós temos o que as pessoas anseiam, necessitam e precisam. Nós temos o Senhor Jesus. Aproveitemos as oportunidades. Estou terminando, mas mais uma hora. Então aqui não, são mais 10 minutos. São mais 10 minutos. Eu preciso liberar esse encargo, irmãos. Tem um encargo. Eu quero liberar esse encargo. Então Paulo começou a escrever, e escreveu e cobriu todas as dificuldades que tinha na igreja em Colossos. E agora, depois que ele estimula os irmãos a pregar o evangelho, está terminando, tá? Não fique desesperado não. Ele apresenta o time dele, ele apresenta o grupo de cooperadores que estavam com ele. Paulo não trabalhava sozinho, viu? Paulo não trabalhava sozinho. Ele podia até estar na prisão, mas tinha os seus cooperadores lá fora. Ele era alguém que sabia trabalhar com pessoas. Só que essas pessoas que estavam perto de Paulo, não eram os super-heróis, eram pessoas comuns. Ele sabia trabalhar pessoas que antes ninguém dava muita coisa. Ou que não era tão um gigante espiritual. Mas ele sabia como conduzir. Então vamos ver aqui esses nomes. Capítulo 4, versículo 9 diz: em sua companhia... Não, o versículo 7. Enquanto a minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Ele tem mais um aqui, Tíquico. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo. Onésimo era um fugitivo, ladrão, que estava preso. Essa é a pessoa que se tornou um cooperador do apóstolo Paulo. Imagina, o cooperador do apóstolo Paulo era um fugitivo, ladrão, que foi preso. Paulo então trabalhou a palavra e essa pessoa se tornou útil. Imagina.
Você pode dizer assim, eu não sou ninguém, essa palavra não é para mim, como é que eu posso fazer? Irmão, não tem ninguém aqui que seja menos do que Onésimo. Eu não roubei, eu não roubei, eu não fugi, eu nunca fui preso. Onésimo foi. Ora, se nós que não fomos, ou mesmo pelo nosso passado, se tiver algum tipo de coisa parecida, há uma palavra de esperança para nós. O Senhor pode fazer uma mudança total na vida do Onésimo. Ele pode também transformar Marcos, veja o versículo 10. Saúda-vos Aristarcos, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Tem dois nomes aqui. Marco, que não tinha a sua importância no início. Ele precisou deixar a viagem para ser aperfeiçoado. Depois foi aperfeiçoado e Paulo, então, começou a usar do trabalho dele. Barnabé, que era uma pessoa muito boa em aperfeiçoar pessoas. Barnabé. Então, são pessoas que nós temos que ganhar lições. E saber que nós temos esperança. Se você é Onésimo, você tem esperança. Se você é um Marco, que no começo não tem tanto crescimento em vida, você vai crescer. Se você é um Barnabé, seja um Barnabé, alguém que aperfeiçoa outras pessoas. E para terminar, o versículo 13, o 12 e o 13, quando Paulo fala da saudação de Epáfras, ele fala no versículo 13, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia, por vós, né? Vós é Colossos, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Versículo 16, e uma vez lida esta epístola perante vós, então essa epístola tinha que ser lida para os Colossos, os irmãos de Colossos. Providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a carta que eu envio para os de Laodiceia, vocês em Colossos devem ler. É o que o versículo 16 está falando. Então, o que Paulo está dizendo? Ele está costurando as igrejas. As 3 igrejas que estavam ali começaram a ter uma vida de comunhão. Nós temos que viver uma vida de comunhão. Na nossa região há tantas igrejas. A palavra que é falada aqui é a mesma palavra que é falada lá. A palavra que é falada lá é a mesma palavra falada aqui. E assim entramos numa comunhão. E temos uma vida de comunhão. As igrejas, para serem fortes, ter famílias fortes, poder resistir esse dia mal, para poder resistir todas as coisas, precisam de comunhão. As igrejas que precisam de mais comunhão, fica de pé e diga um brado forte, um amém bem forte. Amém! Oh Senhor Jesus! Senhor Jesus! Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra, pelas palavras que o Senhor falou para nós. Sim, Senhor, nós queremos ser esse Epáfras, alguém que tem discernimento espiritual, que percebe as coisas. Ó Senhor Jesus, também diante de Ti queremos confessar nosso pecado. Tantas vezes o Senhor não foi o nosso primeiro. Ó Senhor, queremos mudar isso. Queremos nos voltar para o Senhor. Queremos Te amar, pegar nosso coração e colocar no Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quero viver mais revestido, Senhor. Quero me vestir mais de Ti. Oh, para que toda a minha vida seja mudada, minha vida pessoal, minha vida familiar, minha vida social. Oh Senhor Jesus, ganha a minha vida, Senhor, ganha a minha pessoa. Quero aproveitar as oportunidades para pregar o Evangelho, para trazer mais pessoas para Ti. Senhor Jesus, a esperança para nós somos Onésimo. Oh, podemos nos tornar úteis. Se somos Marcos, o Senhor pode nos fazer crescer. Oh Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, queremos cumprir nosso ministério. Amém. Jesus é o Senhor.